pessoal, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Beatriz, sou professora de matemática e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a distância entre dois pontos, tá? Você vai ver que é bem tranquilo conseguir calcular a distância entre dois pontos. Caso você goste do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. E sempre que quiser, coloque aí nos comentários sua dúvida. Olha só, aqui nós temos o plano cartesiano e ali, aqui é o eixo das abscissas e aqui é o eixo ali das ordenadas, tá? O valor de y, dos valores de y. Vamos lá, pessoal, olha só. A gente quer calcular a distância entre o ponto A e o ponto B aqui. Esse comprimento aqui. Bia, é possível? É possível sim, tá bom? Você se lembra quando a gente colocava os pontos no plano cartesiano? A gente considerava aqui, ó, uma reta perpendicular a y. Você lembra disso? Você consegue lembrar? E também uma reta perpendicular em relação ao eixo x das abscissas? Bem, então a gente fazia isso caso você não lembre. Vamos lá. Olha que bacana, quando eu expliquei para os meninos, eu falei bem assim para eles, prestem bastante atenção. Se essas retas aqui, se essas retas são perpendiculares e essas respectivas também são perpendiculares, você consegue formar um belíssimo e lindo triângulo retângulo. E o ângulo reto é ali. Olha que bacana. Presta atenção, o ângulo reto é exatamente ali. Bia, o que é o ângulo reto? Um ângulo de 90 graus, tá? E aí, o que eu falei para os meninos? Meninos, prestem atenção. Falem para mim aqui as coordenadas do ponto A. Aí eles, as coordenadas do ponto A é 5, valor de x, porque tem a perpendicular aqui em x sendo 5, e 5 em relação a y ali. E o valor de B, eles falaram. Bem, o valor de B, o x, é 1 e o valor de y aqui é 2. Então, a gente quer achar as coordenadas desses pontos, ou a gente quer achar a distância entre esses dois pontos aí. Aí eu falei assim, prestem bastante atenção. Se eu pedir para vocês calcularem esse lado aqui do triângulo retângulo, vocês usariam o quê? A eles, o teorema de Pitágoras, porque toda vez que a gente tem um triângulo retângulo, a gente geralmente usa o teorema de Pitágoras e eu pedi eles para fazer amizade com o teorema de Pitágoras. Aí vamos lá, beleza. Aí eu falei bem assim, ó, vocês não sabem a medida desse cateto aqui, certo? Fica difícil. Então eu perguntei a eles, olhando aí, quanto que vocês acham que tem aqui esse cateto? Aí eles contaram, 1, 2, 3. Por que 1, 2, 3? Porque a distância de 5 até 2 são de 3 unidades. Ou seja, o que eles fizeram aqui, certo? Com relação a esse cateto, eles fizeram o seguinte, ó. Eles subtraíram, certo? O y de A menos o y do B, tá bom? Eles fizeram exatamente isso. Por isso que eles encontraram a medida ali sendo 5. Então, beleza. Aí no outro cateto, perguntei a eles, quanto que tem aqui? Aí eles, 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque o x do A menos o x do B é igual a 4. Então, no triângulo retângulo, nós temos medidas 3 em um cateto e medida 4 no outro cateto. E a distância aqui, turma, que a gente encontra é exatamente o valor da hipotenusa do triângulo retângulo. Olha que maravilha! Que maravilha, Bia! Então, vamos lá. Vamos supor que a gente está lá no triângulo retângulo. Então, a gente usa o teorema de Pitágoras. Tá bom? Usando o teorema de Pitágoras, nós temos que um cateto mede 3 e o outro cateto mede, 2 não, é 4, Bia. O outro cateto mede 4, beleza. Então, a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Foi isso que você aprendeu, não foi? Usando o teorema de Pitágoras. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado. B é 3, então 3 ao quadrado. Mais C é 4, então 4 ao quadrado.
Então, a gente tem que A ao quadrado é igual a 9 mais 16. Então, A ao quadrado é igual a 25. Só que a gente não quer A ao quadrado, a gente não quer hipotenusa ao quadrado, a gente quer o próprio A. Então, a gente opera com o inverso da potenciação, né? Que é a radiciação. Então, a gente tem aqui, ó, que A é igual a raiz de 25. Bem, olha só, pessoal. O que acontece? A gente sabe que a raiz de 25 é mais ou menos 5, certo? Só que a gente está tratando de medida. Então, pelo fato de a gente estar tratando de medida, o nosso valor de A, ele é apenas 5, tá bom? Então, baseado nesse processo, usando o teorema de Pitágoras, é que a gente chega na formalização da distância entre dois pontos. A gente formaliza isso, né? Então, todo esse processo, calcular y de A menos y de B, x de A menos x de B, certo? Todo esse processo aí, ele é dado pela raiz do x de um ponto menos o x do outro ponto elevado ao quadrado, mais o y de um ponto menos o y do outro ponto elevado ao quadrado, tá? E agora a gente vai fazer um exemplo. Bia, bem, eu entendi, mas eu vou ter que fazer todo esse cálculo? Não, você não precisa fazer esse cálculo, tá? Você faz se você quiser intensificar o seu conhecimento. Você desenvolve ele completo, tá? Ou você pode simplesmente aplicar aí a fórmula da distância entre dois pontos, tá bom? Vamos lá. Exemplo, calcule a distância entre os pontos C e D. Bem, como que eu resolvo esse exemplo? Olha só. Eu sei o seguinte, ó. Nós sabemos, vou colocar aqui solução, tá? Nós sabemos, o que nós sabemos, Bia? Que a distância de C até D, aí eu vou me basear naquela estrutura ali, é igual a raiz de x do C menos o x do A ao quadrado, mais o y do C menos o y do A ao quadrado também, tá bom? Então, vamos lá. Raiz de, o x do C é menos 2, então menos 2, menos o x do A, não, Bia, aqui é o x do D, pessoal, olha só, presta atenção, aqui é o x do D, peraí, o x do D, e aqui do D também. Vamos lá. O x do ponto D é menos 1 ao quadrado, mais a raiz, mais o y do C. O y do C é 2. Então, 2 menos o y do D, que é menos 2. Ô, Brasil, facilita. Isso é igual a raiz de... Agora eu tenho que resolver primeiro os valores que estão aqui dentro, tá? Menos 2, faço o jogo do sinal, menos com menos mais, 1 elevado ao quadrado, mais 2, menos com menos, mais 2 elevado ao quadrado. Vamos lá. Raiz de menos 2 mais 1 é menos 1, tá? Ao quadrado. Mais 2 é 4 ao quadrado. Certo? Ok. Então, nós temos que isso é igual a raiz de 1 mais 16. Certo? Então, nós temos que isso aqui é igual a raiz de 17. Então, a distância entre o ponto C e o ponto D é exatamente a raiz de 17. Bia, não sei qual é a raiz de 17? Pode deixar assim ou, se possível, simplificar usando a faltaração, tá bom? Bem, eu espero ter ajudado você. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreva no canal. Beijo!